Olá, olá, bem-vindos ao canal. Eu sou a Janaína Ferraz e hoje a gente vai dar continuidade na nossa segunda aula sobre função. Hoje a gente vai falar sobre determinação de função. Ao final dessa aula, se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não custa nada. Então, bora lá para nossa aula sem enrolação. A aula diz o seguinte, né? A gente vai falar sobre determinação de função, né, do primeiro grau. Só lembrando aqui, a nossa fórmula da função afim é essa daqui. F de x é igual a ax mais b. E o nosso a, ele é o nosso coeficiente angular. Mais para frente a gente vai fazer os gráficos, né, da função do primeiro grau e ele vai ficar mais claro para você o porquê coeficiente angular. Porque esse a aí ele vai mexer no ângulo, né, da nossa reta no gráfico. E o nosso b, ele chama-se coeficiente linear ou termo independente. E é por ele que vai passar a nossa linha do gráfico lá no eixo do y. Mas isso aí é um assunto mais para frente. Então vamos lá, ó. Dado uma função f de x é igual a 2x mais 3, determine f de 1, f de 3, f de 0 e f de menos 2. O que você vai fazer quando eu pedir a determinação de uma função? Aqui, ó, perceba que na função eu tenho um f de x aqui e eu tenho um x aqui. Então, tudo que eu substituo dentro desse parênteses, eu também substituo no x. Então, vamos lá. Vai ficar, se eu for calcular, então, o f de 1, vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes o 1 mais o 3. Perceba que se eu substituir o 1 aqui dentro, eu substituo o 1 dentro da função. E 2 vezes 1 vai dar 2, com mais 3 vai dar 5. Então, f de 1 dá 5. F de 3, vou fazer a mesma coisa. O que era x virou 3, então vou substituir o 3 dentro da função. Então, vai ficar 2 vezes 3 com mais 3. 2 vezes 3 vai dar 6, com mais 3, 9. Então, f de 3 é igual a 9. F de 0. 2 vezes 0 com mais 3. 2 vezes 0 é 0, com mais 3, 3. Então, f de 0 vale 3. E f de menos 2. 2 vezes menos 2, mais 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 3, nosso f de menos 2 dá menos 1. Bom, com isso eu consigo formar pares ordenados, tá? Eu vou fazer aqui do ladinho. Então, quando você substituiu o x na função, a resposta do seu x, que é 1, deu 5. Quando você substituiu 3 na função, a sua resposta foi 9. Quando você substituiu 0 na função, a sua resposta foi 3. E quando você substituiu menos 2 na função, a sua resposta foi menos 1. Lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, com pares ordenados. O primeiro é x e o segundo é y. Então, toda função ela vai ter essa correspondência. Você vai substituir um valor para x e a sua resposta vai ser seu y. Seguimos, então. Aqui, ó, perceba que neste exemplo, ó, eu tô te dando o valor do f de x, já a resposta. E o que eu estou buscando é quanto é o x. Vou voltar ali no anterior. Aqui é o contrário, ó. A função é essa e eu te dei o x. Eu substituí o x dentro da função. E a resposta que eu obtive foi o y. Então, eu substituí 1 para x, a resposta que eu tive foi y. Então, f de 1 é 5. Já no outro, perceba, eu não sei quanto é o x, eu só sei que dá 17, tá? O que você vai fazer agora? Eu sei que a função 17 vai ser igual a esta função, 2x mais 3. Agora, o que eu estou buscando não é mais o y, é o x. Então, vamos lá, vamos resolver essa continha aqui, que é uma equação simples. Esse 3 agora está somando, vou mandar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 17 menos 3 igual a 2x. 17 menos 3 eu vou ter que vai dar 14, né? E esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, o x vai dar 7. Vamos ver se isso é verdade, ó. Se eu substituir
o f de x por 7, 2 vezes 7 vai dar 14, com mais 3, 17, certinho. O outro é a mesma coisa, então vou pegar 2x mais 3, eu sei que tudo isso tem que dar quanto? 13. Então, quanto que tem que valer esse x para que essa igualdade aqui seja verdadeira? Vamos resolver a continha, ó. Esse 3 vou mandar para o outro lado, subtraindo. Então, 2x é igual a 13 menos 3. 2x, 13 menos 3 vai dar 10. Esse 2, então, que está multiplicando, vou mandar aqui para baixo, dividindo. 10 dividido para 2, nosso x, então, é 5. Vamos testar? 2 vezes 5 vai dar 10, com mais 3, 13. Fechou. É isso mesmo. Vamos testar o outro. Tem que dar agora menos 3. Então, eu vou fazer 2x mais 3. Tudo isso tem que dar menos 3. Mesmo esqueminha. Esse cara tá somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, 2x é igual a menos 3 menos 3. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. 2x, então, esse 2 agora que está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai dar menos 6 dividido para 2. O x, então, é menos 3. Opa, então, quando eu substituir menos 3, a resposta é menos 3? Vamos ver. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 3, menos 3. Certinho. Vamos fazer o último. Nosso f de x aqui tem que dar 1. Então, 2x mais 3, tudo isso tem que dar 1. Nosso 3 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Então, 2x é igual a 1 menos 3. 1 menos 3 vai dar menos 2. E esse 2 aqui, que está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Menos 2 dividido para 2, o nosso x, então, vale menos 1. Vamos montar aqui nossos pares ordenados? Então, ó, quando o nosso x vale 7, o nosso y dá 17. Quando o nosso x vale 5, o nosso y dá 13. Quando o nosso x vale menos 3, o nosso y é menos 3 também. E quando o nosso x vale menos 1, o nosso y vai dar 1. E aí, a gente consegue formar os nossos pares ordenados. Um valor para o x, um valor para o y. Um valor para o x, um valor para o y. Seguindo, então, a nossa aula, agora eu vou te dar um exemplo que eu tenho alguns pontos, mas eu não tenho a função. Nos dois exemplos anteriores, eu te dei a função, ou eu te dei o valor do x para você descobrir o y, ou eu te dei o valor do y para você descobrir o x. Agora, eu te dei o valor do x e do y, mas eu não te dei a nossa função, tá? Aqui, ó, perceba que ele te deu f de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 1. Ou seja, se eu fosse formar um par ordenado com esses caras aqui, ficaria assim, ó. Quando x vale 1, o y dá 3. E quando x vale 2, o y dá 1. O que eu vou fazer com essa informação? Não sei se você se lembra, nossa função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, né? Lembra que o nosso a ali é o nosso coeficiente angular e o nosso b, nosso coeficiente linear. O que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente esses pontos, porque eu sei que o x vale 1 e o y 3. O x vale 2 e o y 1. O que isso implica para mim? Ó? Que se eu substituir o f de 1, vamos lá, vou colocar a vezes 1. Lembra que eu substituo aqui, eu também substituo aqui dentro do x. Então, vai ficar a vezes 1 mais o b. Eu sei que este f de 1 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, vai ficar a vezes 1 vai dar a mesmo, mais b. Vou guardar essa informação por enquanto. Vou fazer a mesma coisa agora usando o outro ponto. Olha só, f de 2. Então, vai ficar a vezes 2 mais o b. Mas eu sei quanto é o f de 2. Quanto é o f de 2? Ele diz que o f de 2 vale 1. Ou posso pegar no ponto, né?
Quando o x vale 2, o y é 1. Então, eu sei que isso aqui vai dar 1. A vezes 2 vai dar 2A com mais B. Olha só, chegamos aqui em um sistema, porque eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, eu vou juntar elas. Vou fazer o seguinte, vou pegar o A mais B igual a 3 e o 2A mais B igual a 1. E aí, a gente montou um sistema. Aí, você escolhe a melhor maneira para você resolver esse sistema. Você pode utilizar o método da soma, você pode utilizar o método da substituição. Eu, neste caso, vou utilizar o método da soma para resolver esse exercício. Qual que é o método da soma? Você precisa eliminar qualquer uma dessas incógnitas, ou A ou B. Você que escolhe qual que você vai começar. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1 e vou somar com a de baixo. Por quê? Pensa comigo, ó. Se eu multiplico esse cara por menos 1 e eu somo com B, eu zero B. E aí eu consigo achar o A. Fechou? Então, vamos lá. Menos 1 vezes A dá menos A. Com mais 2A sobra A. Menos 1 vezes o B dá menos B. Com mais B, zerou. É o que a gente queria. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Com mais 1 vai dar menos 2. Olha só, então quer dizer que o A vale menos 2. Sendo o A, então, menos 2, eu vou descobrir o valor do B. Aí você escolhe, pega a equação, essa equação aqui ou a equação de baixo. É óbvio que a gente não é bobo nem nada, a gente sempre vai pegar a que for mais simples pra gente. Então, vou pegar essa daqui, ó, que é mais bonitinha. A mais B igual a 3. E vou isolar esse B. Vou colocar, então, que B é igual a 3. E esse A aqui que estava somando, joguei para cá subtraindo, percebe? E aí, quanto vale nosso A mesmo? Vale menos 2. Então, B é igual a 3 menos o A. Quanto é o A? Menos 2. Então, fica menos 2. Menos com menos aqui dá mais, né? Multiplicação. E 3 com mais 2 vai dar 5. Então, nosso B vale 5, fechou? Olha só, vou sabendo o valor do A, que é menos 2, e sabendo o valor do B, que é 5, basta eu substituir ele agora dentro da função. Quanto é nosso A? Menos 2 e o nosso B, 5. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. F de x é igual a menos 2x mais 5. E aí, a gente conseguiu encontrar, então, a função. Vou te dar, então, mais um exemplo para você descobrir a função tendo os pontos. Perceba que, às vezes, ele pode te dar assim, f de 1 é igual a 3, f de 2 é igual a 1, mas isso nada mais é que um ponto, tá? Eu quero que você grave isso, que isso daqui nada mais é que um par ordenado. 2 para x, 1 para o y, 1 para x, 3 para o y. Às vezes ele está escrito assim. Olha só esse daqui. Determine a função do primeiro grau que passa pelos pontos A, 3 e 7, B, menos 2 e menos 8. Olha a diferença. Ele poderia ter escrito daquele outro jeito do exercício anterior. F de 3 é igual a 7 e F de menos 2 é igual a 8. Tanto faz ele escrever daquele jeito ou escrever em forma de ponto para você, tá? Você tem que saber lidar com os dois. Então, vamos lá. Ele poderia... Então, lembrando que a nossa função ela tem essa carinha, né? F de x é igual a x mais b. Vou até escrever para você. F de 3 é igual a 7. F de menos 2 igual a menos 8. Tanto faz como que ele escreveu. O que você vai fazer agora, então? Você vai pegar essas duas informações e vai substituir dentro da nossa função. Então, vamos lá. Aí, qualquer um deles pode começar. F de 3, então, vai ser A vezes 3 mais B. A vezes 3 mais B. E eu sei que F de 3 dá quanto? 7. Então, eu sei que tudo isso aqui vai dar quanto? 7. Ótimo. A vezes 3 vai dar 3A. Com mais B, tudo isso é igual a 7. Então, 3A mais B igual a 7. Vou fazer isso agora com outro ponto. F de menos 2. Então, vai ficar A vezes menos 2 mais B. Tudo isso eu sei que tem que dar quanto? Menos 8. Então, menos 8.
A vezes menos 2 dá menos 2A. Mais B, tudo isso é igual a menos 8. Olha só, chegamos novamente, então, num sistema. 3A mais B igual a 7, menos 2A mais B igual a menos 8. Aí, de novo, você poderia utilizar um método da soma ou um método da substituição. Para ficar diferente, eu vou utilizar a substituição, então, para você. O que é o método da substituição? Você isola um dos termos e substitui na equação de baixo, tá? Ou na equação de cima, o que você achar melhor. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou isolar essa equação aqui, ó. Vou isolar este B aqui. Então, vai ficar assim. B é igual a 7 menos 3A, né? Porque esse 3 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Olha só, se B é igual a tudo isso, eu vou substituir tudo isso no lugar deste B aqui. Por isso, o método da substituição. Então, eu vou copiar menos 2A mais, quanto vale o B mesmo? O B vale 7 menos 3A. Então, eu vou colocar mais 7 menos 3A. Tudo isso é igual a menos 8. Ótimo. Resolvendo, então, nossa continha aqui, bem simples, né? Vai ficar menos 2A com menos 3A vai dar menos 5A. E esse 7 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos 7, menos 8, menos 7. Menos 8 com menos 7 vai dar menos 15. Então, vai ficar, e esse menos 5 aqui que está multiplicando, eu vou mandar para o outro lado dividindo. Então, menos 15 dividido para menos 5, 15 dividido para 5 é 3, e menos com menos vai dar mais. Então, o nosso A vale 3. Sabendo, então, o valor do A, basta você descobrir o valor do B. Vamos pegar essa daqui que a gente isolou. A gente não descobriu que B é igual a 7 menos 3A? Se o A vale 3, vamos substituir nela. Então, B vai ser igual a 7 menos 3 vezes quem? O A. Quem é nosso A? 3. Então, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Então, vai ficar 7 menos 9. E nosso B, então, vai dar menos 2. Agora que você já descobriu o seu A e seu B, vamos substituir na função. Então, vai ficar f de x é igual a 3x, né, que é o nosso A, 3x mais o B, só que o nosso B é negativo, menos 2. E aí, a gente descobre, então, a lei de formação dessa função, que gerou aqueles pontos ali, o par ordenado 3, 7, menos 2, 8. Captaram? É isso, camaradas. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem mais exercícios, não esquece de deixar aí o comentário de vocês, é bastante importante para mim. Um beijo e até a nossa próxima aula. Próxima a gente vai falar sobre gráficos de função. Um beijo, beijo.